Novos ministros tomam posse em Brasília nesta quarta-feira e no TJ Aparecida você vai ver também. A repórter Camila Moraes traz direto de Brasília todas as informações sobre a posse do presidente Jair Bolsonaro. E o que disseram imprensa internacional e políticos brasileiros sobre o novo governo. Volta do feriado é tranquila, mas as rodovias continuam cheias por causa das férias de verão. E a mensagem do Papa Francisco na primeira audiência geral de 2019. Olá, boa tarde. A gente começa a edição de hoje mostrando como foi o primeiro dia do ano em Brasília. Quem acompanhou a posse do presidente Jair Bolsonaro é a repórter Camila Moraes. Então vamos ao vivo, direto à capital federal, onde ela está. Oi, Camila, boa tarde. Esse primeiro dia de útil, né, de Jair Bolsonaro como presidente, os trabalhos já começaram para ele? Boa tarde. Oi, Marcelo, uma boa tarde para você, boa tarde para quem está em casa. Então, 2019 começou oficialmente hoje, com o primeiro dia útil, e foi o primeiro dia de trabalho de Jair Bolsonaro. Ele chegou por volta das 8h20 da manhã aqui no Palácio do Planalto para o seu primeiro dia de trabalho. E o primeiro compromisso de Jair Bolsonaro foi dar posse para 4 novos ministros. Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, Gustavo Bebiano, da Secretaria-Geral da Presidência, o general Carlos da Cruz, que é agora ministro da Secretaria-Geral do Governo, e também o general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. Hoje também passa a valer o reajuste do salário mínimo, que foi publicado na edição extra do Diário Oficial da União, que foi publicado ontem. O salário mínimo agora passa a valer R$ 998 e não mais R$ 954. Mas esse valor ainda é abaixo do que estava previsto pelo orçamento da União, que seria de R$ 1.006. Então agora aí um novo valor, um novo reajuste do salário mínimo. Hoje foi publicada a edição do Diário Oficial da União, que teve alguns decretos assinados pelo Jair Bolsonaro que já causaram uma grande repercussão. A edição de hoje tem mais de 5.000 páginas e entre os decretos diz respeito à demarcação de terras indígenas e quilombolas. Agora a demarcação dessas terras será de responsabilidade do Ministério da Agricultura. A demarcação de terras indígenas era de responsabilidade da FUNAI e a demarcação de terras quilombolas era de responsabilidade do INCRA e agora passam então todas para o Ministério da Agricultura, que também fica responsável pelo serviço de florestamento ambiental. É importante a gente lembrar que durante a campanha de Jair Bolsonaro, ele falou sobre essa questão da demarcação de terras indígenas e quilombolas. Ele disse que pretende colocar essas áreas para a comercialização e venda. Então já está aí assinado no primeiro decreto do Diário Oficial da União. Ontem, a posse reuniu uma multidão aqui na esplanada dos ministérios. As pessoas vieram acompanhar de perto a posse do novo presidente do Brasil, de número 38. E a gente preparou uma reportagem para você aí de casa. Ontem participaram da posse no plenário da Câmara os ex-presidentes Fernando Collor de Mello e também José Sarney. E também, claro, que outras autoridades, outros parlamentares. Mas o que se comentava nos bastidores era que se esperava uma participação maior de outros parlamentares, tanto que vão assumir o governo e também que vão deixar agora a Câmara dos Deputados. Ontem também a gente conversou com alguns parlamentares que passaram ali onde nós estávamos, bem próximos ao plenário da Câmara, e o que se falava é que realmente Bolsonaro agora vai precisar bastante do apoio da Câmara, do Senado, para conseguir realizar alguns projetos. E ele falou isso também no discurso no plenário da Câmara, que ele vai agora casar com o Congresso Nacional no sentido de precisar bastante do apoio. Eu conversei com alguns parlamentares que falaram um pouco sobre isso. Vamos ver. Não só esses parlamentares aí estão otimistas, como a população também está bem otimista. O que a gente viu nesses dias aqui em Brasília é que as pessoas realmente acreditam que agora o Brasil vai caminhar por novos rumos e rumos melhores do que já tinham caminhado, que a gente já tinha caminhado até um tempo atrás. Marcelo, eu volto com você aí no estúdio. Eu ainda volto nessa edição do TJ com outras informações ao vivo aqui de Brasília.
Até já, Camila. Obrigado por enquanto. A Camila volta ainda nesta edição com mais informações ao vivo, direto de Brasília. Governadores de 26 estados e do Distrito Federal também tomaram posse ontem. Muitos dos eleitos preferiram realizar as cerimônias na parte da manhã para conseguirem organizar a agenda e também participar da posse do presidente Jair Bolsonaro. Nos discursos, os novos chefes de estado, os executivos estaduais, reafirmaram promessas de controle dos gastos públicos e de investimentos nas áreas sociais. E depois do intervalo tem a previsão do tempo e a gente também vai mostrar como está o movimento nas estradas do país na volta do feriadão. Agora, 12h37. De volta com o TJ e agora a gente fala do movimento nas estradas, porque muita gente ainda está viajando para curtir as férias. Mas tem outras pessoas voltando para casa para começar o trabalho em 2019. A repórter Gabriela Leite traz as informações para a gente dessa volta do feriado. E agora está na hora da previsão, tarde de quarta-feira de chuva em todo o país, mas o calor continua com temperaturas de até 38 graus em alguns estados. A Amanda Souza tem as informações. Hoje é quarta dia de Aparecida Debate e o tema desta noite é a educação e a nova Base Nacional Comum Curricular que começa a valer a partir de 2020 em todas as escolas do país. E para falar sobre essa mudança, eu vou receber no estúdio o sociólogo César Calegari, ele que é ex-presidente da Comissão de Elaboração da Base Nacional Comum Curricular e ajudou no projeto. E eu também vou conversar com o Egon Rangel, ele que é professor do Departamento de Linguística da PUC de São Paulo e foi membro da Comissão Técnica da Coordenadoria de Estudos e Avaliação de Materiais Didáticos do Ministério da Educação. O Aparecida Debate começa às 9h45 da noite. Eu espero vocês. E depois do intervalo tem novas informações ao vivo, direto de Brasília e também como foi a primeira audiência geral com o Papa Francisco. Agora, 12h47. Nesta quarta, o tema do Aparecida Debate é a educação. Vamos falar da nova Base Nacional Comum Curricular que começa a valer a partir de 2020 em todas as escolas do país. Aparecida Debate, nesta quarta, às 9h45 da noite, aqui na TV Aparecida. De volta com o TJ e na primeira audiência geral do ano de 2019, o Papa Francisco deu continuidade ao ciclo de catequese sobre o Pai Nosso. E a gente volta a falar sobre o presidente Jair Bolsonaro. Então vamos voltar ao vivo, direto para Brasília, onde está a Camila Moraes. Camila, o que você tem aí de informação sobre a agenda do presidente? Marcelo, hoje o primeiro dia de trabalho do presidente Jair Bolsonaro é bem intensa. Além de dar posse para esses 4 ministros que eu falei na nossa primeira entrada, ele também tem vários encontros dedicados à política externa. Então ele encontrou hoje mais cedo com o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, também se reuniu com o presidente de Portugal, se encontrou com o primeiro-ministro da Hungria e com o representante do parlamento chinês. Ontem, no discurso no plenário da Câmara, ele falou que todos esses 4 anos seriam dedicados à política externa, que ele investir nisso e o primeiro dia de trabalho provou isso. Ele já começou com esses encontros importantes aqui no Palácio do Planalto. No período da tarde, Jair Bolsonaro vai acompanhar a cerimônia de posse e a transição do Ministério da Defesa. Então essa é a agenda de hoje para o presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe que vários representantes internacionais acompanharam a posse aqui no Brasil, mas também uma grande repercussão da mídia internacional hoje aconteceu em vários jornais pelo mundo. Vamos ver. Bom, então você viu aí que a repercussão foi bem intensa em todos os veículos internacionais falando sobre a posse do presidente Jair Bolsonaro. Marcelo. A gente participou, a Rede Aparecida de Comunicação participou desse importante evento, né, que é a posse do presidente Jair Bolsonaro. A gente viu aí algumas críticas por parte de colegas da imprensa, mas eu queria que você me contasse a sua experiência do nosso produtor Mário de Paula e do nosso cinegrafista João Helder dos Santos. Como é que foi aí estar em Brasília nesse evento tão importante? Olha, Marcelo, a gente viu que a repercussão sobre a cobertura relacionada à imprensa foi bem grande. A gente não pode esquecer que é a posse de um presidente que sofreu um atentado, que é ameaçado até hoje. Então, realmente, houve um esquema de segurança muito forte, muito intenso, inclusive para nós, profissionais da comunicação. Nós tivemos que nos encontrarmos todos os profissionais que iam fazer a posse, viemos todos juntos aqui para os locais onde ia acontecer a programação da posse presidencial. Mas acredito também que foi
uma experiência, pelo menos para nós da Rede Aparecida de Comunicação, foi a primeira vez que nós cobrimos uma posse presidencial. A gente sabe que em grandes eventos, esse esquema de segurança também é montado. Não houve censura de que a gente não poderia fazer isso ou aquilo. Apenas houve uma organização muito rigorosa de tudo que os profissionais da comunicação iam fazer. A gente sabe que tem outros veículos com mais equipes e que isso poderia prejudicar um pouco esse esquema de segurança. Mas para nós foi realmente um esquema de segurança muito bem montado, mas que nós conseguimos trabalhar, que nós conseguimos mostrar o que estava acontecendo aqui em Brasília. Como eu disse, é a primeira vez que a Rede Aparecida de Comunicação cobre uma posse presidencial, um evento importante como esse para o Brasil, um dia histórico. Nós viemos aqui, chegamos no domingo, ficamos todos esses dias aqui em Brasília. Eu estava acompanhada do nosso produtor Mário de Paula, que também ajudou bastante, entrou pela rádio várias vezes. Mário, como que foi essa participação aqui nessa posse? Olha, Camila, boa tarde para você, boa tarde, Marcela, a todos que nos acompanham em casa. Foi uma posse, graças a Deus correu tudo bem, né? Foi um esquema de segurança muito rigoroso, como a Camila falou. Pela primeira vez a Rede Aparecida esteve aqui nessa posse presidencial, trazendo todos os detalhes desse fato histórico para o Brasil e uma conclusão de um projeto que começou lá no debate de Aparecida e finalizando aqui com chave de ouro. Mário, obrigada, viu? Obrigada pela parceria nesses dias. O nosso cinegrafista João Éder é um pouquinho tímido, não vai vir aqui para aparecer, mas ele também ralou pra caramba e nossa equipe fez o que pôde para levar para você aí de casa todas as informações, para você ficar bem informado com tudo que acontecia aqui em Brasília. Marcelo, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado pela parceria nesses dias. Uma boa tarde para você, boa tarde para quem está em casa. Camila, muito obrigado pela parceria durante esses dias. Parabéns para todos vocês. Bom retorno, mas hoje ainda a gente se vê ao longo da programação no Boletim. Bom retorno para você. Obrigado, viu? Boa tarde. O TJ de hoje fica por aqui. Outras informações direto de Brasília ao longo da nossa programação. Uma boa tarde para você e até logo mais. Tchau.